nós não fizermos em aula, fica para casa, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que só falta essa matéria e mais uma aí pra gente terminar. Aliás, mais duas. Bom, deixa eu ver aqui. Módulo 4 começou no capítulo 10. Deixa eu ver se tem artigo de opinião aqui, mas tem sim. Ó, tem um capítulo aí que nós já fechamos, que é o capítulo 10 mesmo. 10 já tá fechado. Deixa eu ver o 11, o que falta. Mas ainda faltam mais coisinhas, mas pelo que eu estou vendo aqui, pouca coisa. E o 12 também. 12. No 12 que ainda falta bastante coisa. Aqui eu acho que não tem... Ah, tem artigo de opinião. Tem sim. Então vamos lá, pessoal. Uns deveres de português aqui também que nós já vimos. Eles repetiram artigo de opinião. Isso. Tá. Então, olha só. A matéria de hoje, que é artigo de opinião, tem no módulo 4 e também no livro de produção de texto. Então, agora, na aula online, nós vamos fazer as tarefas relacionadas ao livro de produção de texto, tá? E aí, o do módulo 4, as atividades do módulo 4 sobre artigo de opinião, eu passo para casa. Então, vocês já podem anotar aí para casa. Módulo 4, para casa, página 68, hoje é dia 19, página 68 a 68 e 69 é só leitura, tá? Deixa eu ver aqui. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo. Professora, meu áudio tá bom? Tá bom, tá sim. Ah, tá. É que pra mim tá parecendo que ele tá indo baixo. Tô te ouvindo direitinho. Olha, pessoal, até a 75. Então, repetindo para quem entrou agora, eu já estou falando qual é o dever de casa, porque a matéria que nós vamos ver hoje tem no livro de produção de texto e também tem no módulo 4. Então, hoje eu vou usar o livro de produção de texto e o exercício do módulo 4 fica para casa. Então, vocês vão fazer da página 68, módulo 4, a 75, tá? Sendo que algumas páginas aí é só leitura. Então, 68, deixa eu colocar no chat. Bom dia, Jorge. Página 68 a 75 para casa, módulo 4. Sendo que, como as aulas já estão terminando... Epa, módulo saiu errado. Como as aulas estão terminando, de repente eu corrija esse exercício nas aulas de português que nós temos mais tempo, tá? Ok, João. Você também vai corrigir o suplemento de leitura na aula de português? Também. Porque como redação é um tempinho, em português são 3, né? Então tem mais tempo na aula de português. Então, ó, todas essas partes... Oi. Eu já acabei o último livro do suplemento de leitura. Ótimo, ótimo. Professora, eu sonhei com a gente corrigindo o suplemento de leitura. O último não vai dar nem pra gente corrigir online, né? Porque a entrega já vai ser no dia das provas.
É verdade. Mas é isso então, pessoal. Anotem aí o dever de casa, já coloquei no chat. E vamos abrir o livro de produção de texto na página 157, ó. Artigo de opinião. Texto de opinião. 157, capítulo 8. Gente, já tá quase terminando já. Sim. Professor, agora que eu percebi. Vamos lá, então. Antes de iniciarmos a leitura aí da página 157, quem arrisca um palpite do que é um artigo de opinião, do que é um texto de opinião? O que vocês acham? Como é que é o negócio? O que é um texto de opinião? Um artigo de opinião? Um texto de opinião. É. Quem arrisca aí? O que é isso? É um texto que você demonstra a sua opinião diante de uma coisa? Exatamente, Breno. Muito bem. O próprio nome já diz, né? Texto de opinião ou artigo de opinião é um texto em que o autor ou a autora, a pessoa que escreve, expõe a sua opinião, né, o seu pensamento, suas ideias a respeito de um determinado assunto, tentando convencer, persuadir o outro sobre aquilo que ela está falando, sobre aquilo que ela está dizendo, tá? Inclusive, eu falei sobre artigo de opinião ontem, no 7º ano. Então, é um gênero argumentativo, né? Por ser um texto de opinião, é um gênero argumentativo em que eu vou expor argumentos, né? Sobre um determinado assunto, a fim de convencer o outro sobre o que eu estou falando, tá? Esse texto é um texto que possui introdução, desenvolvimento, conclusão, né? As pessoas que escrevem esse tipo de texto, elas são chamadas de articulistas, tá? Quem escreve texto de opinião. E geralmente são textos que circulam em jornais, revistas, sites de internet. E por muitas pessoas terem acesso a esses veículos de comunicação, né, jornal, site, revista, a linguagem utilizada nesse tipo de texto seria a formal ou a informal? O que vocês acham? Num artigo de Eu acho opinião. que é informal. Eu acho que é formal. Informal? Eu acho que é Juliana, formal. que é Sim. formal. Quem? Eu acho que é informal. Juliana, por que você acha que é formal? Juliana? Tá me ouvindo? Porque se essa pessoa for expor essa opinião, ela deveria falar formalmente, porque não vai ser para alguém que ela conhece que ela vai estar falando. Isso aí. Muito bem. No artigo de opinião, a linguagem utilizada é a formal. O que é isso mesmo, professora? Linguagem formal? A linguagem formal é aquela que obedece às normas da língua portuguesa. Gramaticais, né? Isso. É aquela linguagem que não permite o uso de gírias, de palavras reduzidas, assim como a gente escreve no Zap, nas redes sociais. Então, é uma linguagem culta, né? A linguagem que nós devemos utilizar em provas, em concursos públicos, numa entrevista de emprego, né?
para falar com um chefe, com uma pessoa de autoridade, com quem nós não temos intimidade, né? Um relacionamento próximo. Então, no artigo de opinião, a linguagem utilizada é a formal. Nós não vamos encontrar gírias, palavras reduzidas nesse tipo de texto, justamente porque o público é geral, todos, né, podem ter acesso a esse texto, justamente porque ele é divulgado em jornais, em revistas, em sites. Então, todas as pessoas podem ter acesso, né? A linguagem é formal. E ele é um texto organizado, estruturado em introdução, né? Tem um início lá, o parágrafo inicial, o desenvolvimento, né? Que é a parte maior de um texto. É no desenvolvimento que o autor ou a autora vai desenvolver suas ideias, vai dizer tudo aquilo que ela pensa, né, sobre o determinado tema. Ontem o tema que nós falamos no 7º ano foi a respeito do comportamento das pessoas no trânsito, né? E as pessoas costumam culpar, enfim, o governo, isso e aquilo, por conta das ruas, né? Que são esburacadas, enfim. Mas o texto, na verdade, não era para refletir sobre isso, e sim sobre o comportamento das pessoas no trânsito, das pessoas que não respeitam o sinal, dos homens que insultam mulheres, né? Acham que a mulher dirige menos que o homem, de jovens impacientes, né? Que não tem paciência de esperar um idoso atravessar, né? E aí também insulta, xinga, das pessoas que utilizam o celular quando estão dirigindo. Então, nós lemos um artigo de opinião que falava sobre isso, sobre o comportamento da pessoa no trânsito. Professora, tem hora que quando tá no trânsito, aí dá sinal vermelho, aí para. Aí dá o sinal verde, o motorista da frente, às vezes não, eles demoram um pouco, aí o cara buzina ou xinga ele. Isso, da impaciência das pessoas, né? Então, nós lemos um artigo de opinião em que a articulista, ou seja, a pessoa que escreveu, que a gente chama de articulista, ela colocou ali a sua opinião, ela expôs sua opinião sobre o comportamento das pessoas no trânsito, né? E o desenvolvimento, que é o parágrafo que vem logo após a introdução, após o início, é o parágrafo onde ela vai expor esses exemplos, dizer o que ela acha, qual é a opinião dela sobre isso, o que acontece no trânsito, o que as pessoas fazem, né? E aí no desenvolvimento ela citou exemplos das pessoas que ficam lá olhando para o celular, das pessoas que furam o sinal vermelho, né? Então os argumentos são esses exemplos que o autor, a autora cita para convencer o outro daquilo que ela está dizendo, ou do que ele está dizendo. E a conclusão é a parte final, é o parágrafo final do texto, tá? Geralmente, a conclusão a pessoa apresenta uma solução para o problema que está sendo discutido, que está sendo falado, né? Quais são as melhorias, o que poderia ser feito para aquilo ali melhorar ou então acabar de vez. Geralmente, essa solução para o problema apresentado aparece na conclusão, que é o parágrafo final. Quando você vai finalizar o seu texto, você aí pensa numa melhoria, numa solução para aquilo que você está falando. E aí você apresenta isso no finalzinho, tá? E na página 157, vem falando aí sobre liberdade de expressão, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, texto de opinião, né? A liberdade de se expressar, de falar aquilo que você pensa, de falar aquilo que você acha, né? Vamos ver aí o que diz na página 157. Quem pode iniciar a leitura? Eu? Vai, Breno. Oi? Breno ou João que falou? Eu, João. Foi Então, João, você lê o primeiro parágrafo, aí depois vai Breno e aí a gente vai escolhendo outros alunos. Vamos lá. Todo Liberdade de cidadão, expressão.
liberdade de expressão. Todos os cidadãos têm o direito Cidadãos. de expressar livremente suas opiniões sem medo de sofrer represálias ou Empresário. censura. Esse é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela ONU em 1948. A liberdade de expressão, apesar de ser um direito de todo cidadão, deve ser utilizada com sabedoria e responsabilidade, pois a nossa liberdade não deve interferir no direito das outras pessoas, nem ameaçar a garantia de integridade física ou moral. Vai, Breno. Professora, depois eu posso ler? Pode. Eu não sei se o Breno está conseguindo ler. Pra? Eu acho que não, porque... Não, né? O microfone dele parece estar ligado, mas eu acho que ele não está conseguindo ler, não. Às vezes o bug deve estar de fone. Então vai você. É um problema que tem quando você fica com Oi, fone. professor. Aí ele deve Cortou. Não. Breno, você consegue ler o segundo parágrafo? Qual a página? Ih, Breno tá... 157. Nem Juliana, dá. vai, página Porque a minha internet tinha caído. 157, livro de produção de texto. Vai, Juliana, continua. Você que... É importante Breno tá perdido. destacar que as mídias digitais favoreceram a troca de opiniões entre as pessoas de modo a compartilhar ideias, por exemplo, nas redes sociais, tornando-as públicas. Continua? Pode. Você foi No pequenininho? entanto, o advento dessas novas ferramentas digitais também contribuiu para a disseminação de conflitos decorrentes de pontos de vista diferentes. Em casos mais extremos, o discurso de ódio aos nordestinos, aos afrodescendentes, aos homossexuais, às mulheres, entre outros, também costuma ser visto nas redes sociais. Pode terminar. Por isso, é importante exercer a liberdade de expressão sem ferir os direitos humanos. Para isso, é válido saber distinguir os limites entre expressar-se e ser intolerante com o próximo. Muito bem. Então aí, pessoal, vem falando sobre a liberdade de expressão, né? Que é um direito de todos, mas que nós temos que ter cuidado para não interferir na integridade do outro, né? Para não ameaçar a integridade do outro, porque hoje em dia, principalmente nas redes sociais, as pessoas entram, expõem as suas opiniões em postagens, né? Todo mundo lá opina sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre o que o coleguinha postou, sobre o que o artista postou. Hoje em dia todo mundo tem essa liberdade de se expressar, de dizer o que acha, de dizer o que pensa. Só não pode se expressar de maneira errada, né? Exatamente. Porém, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala, né? Para não ameaçar a integridade do outro, para não ferir o outro, né? Como aí fala dos direitos humanos. Ô, professora, Oi. uma vez o garoto, ele tinha algum problema, não sei. O garoto da rua falou, ele pensou que fosse eu, ele veio pra cima de mim. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Apesar de todos poderem se expressar, dizer o que acha, o que pensa, né? Nós devemos utilizar isso com sabedoria, né? Para não afetar, para não machucar, denegrir a imagem do outro. E isso acontece muito hoje em dia nas redes sociais, né? Principalmente lá na vida dos artistas, enfim. E aí depois vem falando assim, checar informações.
Para emitirmos nossa opinião, é importante estarmos embasados e pesquisar informações em fontes confiáveis, como livros e outros materiais que passam por um processo rigoroso de edição. Quanto às informações veiculadas na internet, é importante sempre confrontá-las com outras fontes e verificar a veracidade dos dados. Então, pessoal, nem tudo aquilo que a gente recebe, a gente deve ficar passando para os outros, compartilhando com os outros, sem saber antes se é verdade ou não, tá? Nós devemos pesquisar, ver qual é a fonte, para depois passar. E tem muita gente aí que tudo que recebe, compartilha, passa para o outro, mas não sabe nem se é E verdade. pode Não ser sabe fake news, né? exatamente, né? Então, a mesma coisa, quando a gente vai escrever um texto, defender uma ideia, né? Nós devemos estudar, pesquisar em livros e materiais confiáveis antes de sair falando qualquer bobagem, né? Então, aí na página 158, nós temos um texto de opinião. Ele vai dizer sobre bicicleta, uma alternativa de transporte viável nas cidades, tá? Eu vou começar a leitura e depois alguém continua. Página 158. Então, ó, observem, é um texto estruturado em parágrafos, né? O parágrafo da introdução é o que eu vou ler agora, que é o início do texto. Em seguida, nós iremos ver os parágrafos do desenvolvimento, que geralmente é mais de um, né? Porque nessa parte aí, como eu falei, que o autor vai desenvolver suas ideias. Então, ele vai mostrar tudo que ele sabe a respeito daquele assunto. Os parágrafos são maiores. Ele vai citar exemplos, argumentos sobre aquilo que ele está falando. E o parágrafo final. Vamos lá, então. Bicicleta, uma alternativa de transporte viável nas cidades. Deixa eu só colocar meu celular aqui no carregador, que já está em 12%. O celular descarrega muito rápido. Então vamos lá. Eita. Vamos lá, então. Página 158. Por muito tempo, andar de bicicleta foi considerado uma boa opção de lazer para passeios em parques e bosques nos finais de semana, ou para se fazer trilhas através das estradas acidentadas longe das cidades. Já andar de bicicleta para ir ao trabalho ou à escola era algo característico, principalmente das cidades pequenas, onde se acreditava que o trânsito era mais calmo e as distâncias podiam ser vencidas com maior facilidade. Atualmente, porém, as bicicletas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos. Vai, Juliana. Eu. Breno. Vai, Breno, então, que ainda não leu. Em meio aos congestionamentos, a poluição e outros problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades, andar de bicicleta parece cada vez mais como uma alternativa viável de transporte. Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, em trajetos como ir e voltar do trabalho, visitar amigos ou fazer compras. Vai, Juliana. Segundo alguns estudos realizados na Grande São Paulo, no ano de 2006, quando o fluxo de carros aumenta nas ruas, nos famosos horários de rush, as bicicletas podem ser até 56% mais rápidas que os carros. Embora a infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade ainda seja deficiente, a utilização das ciclovias, dos acostamentos e dos caminhos alternativos fora das grandes avenidas poupa muito tempo dos ciclistas. Quem quer ler agora? Eu. Vai, João.
além da grande agilidade e mobilidade. Andar de bicicleta é econômico em termos de custo e manutenção. A bicicleta é bem mais barata do que o carro. Para quem não pode comprar um veículo motorizado, ou mesmo pagar a tarifa do transporte coletivo, todos os dias existe Transporte coletivo todos os dias. Existem bicicletas de vários tipos e preços. Assim, pode-se considerar a bicicleta como um dos meios de transporte mais democráticos que existe. Muito bem. Vai, Breno. Breno Lima. No entanto, acredito que um dos maiores benefícios que a utilização da bicicleta traz de respeito à saúde. Continua? Tanto do próprio usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos, ao se Tanto locomover do de próprio bicicleta, usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos. Olha o ponto final. Vai. ao se locomover de bicicleta diariamente, melhora seu condicionamento físico, fato que interfere positivamente na disposição e autoestima do ciclista. Além disso, as bicicletas são um meio de locomoção ecológico, pois não emitem poluentes e contribuem para melhorar as condições da vida de todos. Quem quer ler agora? Eu. Eu, Vai, Milena. Muitos países europeus, como França, Inglaterra e Alemanha, por exemplo, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta como meio de controlar as taxas de emissão de CO2. CO2 e aumentar a qualidade de vida de seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades como Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar as bicicletas pagando taxas diárias ou mensais pelo serviço. Thalita, foi você que pediu para ler? Foi. Pode ler aí o último parágrafo. Cotidianamente, muitas pessoas utilizam o carro de forma acomodada, percorrendo distâncias às vezes tão curtas que um pedestre rapidez. Substituir o carro pela bicicleta para recursos como esse é de grande valia. Os benefícios são diversos e os resultados vêm, como visto, tanto a curto como a longo prazo. Muito bem. Então, esse texto, pessoal, fala sobre os benefícios, as vantagens de utilizarmos a bicicleta, né? Tem gente que se acostuma tanto a usar o carro, né? Como veio dizendo aqui no último parágrafo que a Thalita leu, utilizam o carro de forma tão acomodada que, por exemplo, às vezes é um percurso que você vai fazer em 5 minutos ou menos de 5 minutos, né? Que você pode, de repente, ir andando, ir a pé ou sim, de bicicleta. Mas a pessoa prefere utilizar o carro por acomodação mesmo, né? Por hábito. E o professor, uso da bicicleta, oi. eu conheço uma pessoa, para ir para a padaria, que é 2 minutos, para ir para voltar, vai de moto. Pois é. E aí, Professora, oi, Breno. só aqui em casa tem 5 bicicletas. Então, e vem falando sobre os benefícios de utilizar a bicicleta, né? Porque elas não emitem poluentes, como os carros, as motos, né? Que liberam aí os poluentes. Elas contribuem para melhor condições de vida de todos. É um exercício que se faz, né? Ao andar de bicicleta. Mais o que vem falando aí no texto? Sobre os benefícios da bicicleta.
que a bicicleta é 56% mais rápida que o carro. Então, e a autoestima do ciclista? Exatamente, mais rápida. O que você falou, Juliana? Disposição e autoestima do ciclista. Exatamente. Também Então, aí tem vem trânsito com a bicicleta, né? exatamente, né? Porque tem as ciclovias, né? Tudo bem. Agora vamos para a página 160. Tem assim, compreendendo. Essa é para nós respondermos oralmente. Sobre qual assunto o texto trata? Ele fala sobre a importância de quê? Da bicicleta. De andar de bicicleta. Exatamente. A importância do uso de bicicletas, né, como um transporte sustentável nas cidades. Número 2. Você conhece alguém que utiliza a bicicleta como meio de transporte? Comente com seus colegas os aspectos positivos e os negativos. E aí, pessoal? Eu conheço. Sim. Tem pessoas que utilizam a bicicleta para ir, voltar da escola, né? Alguns até também utilizam para ir ao trabalho, quando ele é perto. Eu conheci uma pessoa que ela sempre usava bicicleta. Pra tudo, tipo, pra tudo mesmo. Que Só que daí ela bom. AVC e não pode mais usar bicicleta. Ah, é? Que pena. Puxa. E ao lado, pessoal, nós temos uma imagem. Que imagem vocês estão vendo aí do lado dessas perguntinhas? Um ciclista andando de bicicleta. Com os Ciclista, né? equipamentos de segurança. Com Com os todos os equipamentos. benefícios, certo? Isso, com os equipamentos de segurança. Muito bem, João. Olha lá. Luvas, almofadas de couro. Almofadadas. Almofadadas, isso, de couro, né? Não pode ser qualquer tipo de luva. Aham. Calçados de sola que não escorregue. Isso aí é bom porque às vezes a pessoa escorrega no Tá caminho. pedalando, né? E aí desliza. Eu já escorreguei já. Óculos de Quê? boa qualidade que protegem contra impactos, respingos, luminosidade intensa e raios ultravioleta. E, Muito bom. por último, não menos importante, o capacete, né? Capacete com proteção de nuca, de preferência acolchoado, com isopor e espuma. A parte externa é feita de material rígido, que é aquela parte de fora, tá? Meu problema com a bicicleta é outro. É que quando eu tô andando de bicicleta, às vezes eu esqueço de qual é o freio de cada. Eita. Tem que usar. Aí teve um dia que eu usei os dois freios ao mesmo tempo, a bicicleta levantou de trás e eu saí voando. Caramba. Bati de cara no Fusca. Já aconteceu isso comigo. Só que eu não sei voando. Oi? Ô, professora, Oi. a última vez que eu caí de bicicleta, sabe quando foi? 2018. Eita, tem bastante tempo. Então, ó, tem mais uma perguntinha aí, ó. Perguntinha não, é mais uma para vocês discutirem entre vocês sobre reúna-se com um colega e expliquem a importância desses equipamentos ao trafegar em via pública. Por que é importante utilizar o capacete, as luvas, o sapato adequado? Por quê? As luvas para não machucar as mãos, porque você fica muito tempo segurando e pode ser que machuque. É verdade. O capacete vai se cair, não bater de cabeça no chão. Exatamente, né? O tênis para não cair. Quando tiver com um som muito forte, pegar no olho, você É verdade. a direção da bicicleta. Perder o equilíbrio. Isso aí. Isso aqui tira pro sol. Exatamente. Então, todos esses equipamentos são importantes para a proteção do ciclista, né? Caso ele caia
ou sofra um acidente, né? Evitando, assim, maiores problemas. Professor, não uso nada disso quando vou andar de bicicleta. Precisa também. usar, principalmente se Mas, você professora, utiliza a bicicleta, assim, em vias públicas, né? Precisa utilizar esses equipamentos. teve um dia Então, que eu vamos lá, fui... pessoal. Explorando o texto, senão a gente não vai sair daqui. Vamos lá, número 1. Onde o texto de opinião lido foi veiculado? Cite outros lugares em que esses tipos de textos podem ser veiculados. Vamos lá. O texto que nós acabamos de ler sobre a bicicleta, onde que ele foi publicado? Vamos ver se vocês acham aí. Escribas da História. Escriba da história. Mas é o quê? É um jornal, uma revista, um site? Onde que ele foi É um publicado? site. É um site. Em um Site. blog, tá? Olha lá, tá até o endereço. E o link também. Blogspot, tá? Então, ele foi publicado em um blog. Só que aí, além dessa pergunta, tá pedindo que vocês citem outros lugares, e eu também já falei, né? Em que outros veículos de comunicação um artigo de opinião pode ser publicado, além de blog? Jornal, revista. Jornais, internet. Jornais, internet não coloquem, porque a gente já citou o blog aí para esse texto. É verdade. Então, em que outros veículos de comunicação? Jornais, revistas, livros, como nós acabamos de ver, né? Uhum. Então, vamos escrever aí. Número 2. Com base no texto lido, assinale a função, ou seja, a função é o objetivo de um texto de opinião. Então, a função de um texto de opinião é informar sobre um assunto atual, expor informações relevantes sobre determinado assunto ou opinar sobre um assunto socialmente relevante, de modo a convencer os leitores de um ponto de vista. É o segundo. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é o segundo. Eu também acho que é o segundo. Mais quem? Terceiro. Não, Tudo bem. Segundo. João acertou, é o terceiro. Texto de opinião, opinar, né? Quando alguém dá a sua opinião a respeito de um determinado assunto, tentando mostrar o seu ponto de vista, aquilo que você pensa a respeito de um assunto. Então, é a terceira. Página 161. Em textos de opinião, geralmente na introdução, a introdução é o parágrafo inicial, tá? Do texto. É apresentado um ponto de vista do autor sobre o assunto que será tratado. E com base nisso, o texto é desenvolvido. Letra A, vamos desligar os Brenda, microfones. desliga o microfone, por favor. Letra A, qual é o ponto de vista do autor sobre o uso de bicicletas? O que o autor desse texto defende? Qual é o ponto de vista, qual é a opinião dele sobre o uso de bicicletas? O que ele fala logo lá no primeiro parágrafo? Voltem lá, leiam novamente se for preciso. Primeiro parágrafo. O que ele defende? O que ele fala sobre as bicicletas? Andar de bicicleta foi Andar de considerado bicicleta. opção de lazer para passeios em parques e bosques nos fins de semana? Também, mas o que ele diz? De forma objetiva, qual é o ponto de vista dele sobre o uso de bicicletas? Ele diz que pode ser o quê? Hein, pessoal? Que o trânsito era mais calmo, com maior facilidade. Não, logo no início, aliás, logo no título, o autor já demonstra o posicionamento dele sobre... É uma alternativa de transporte mais viável. Exatamente. Logo no título, ele já demonstra a sua opinião sobre o uso de bicicletas. Ele diz:
o uso de bicicletas pode ser uma alternativa viável de transporte nas grandes cidades, não só nas pequenas, mas nas grandes cidades também, tá? Então vocês vão colocar aí que o autor defende que andar de bicicleta pode ser uma alternativa viável de transporte nas grandes cidades. Na letra B diz assim: para defender um ponto de vista, o autor emprega um importante recurso chamado argumento. Relacione os parágrafos a seguir aos argumentos apresentados no texto de opinião. Então, novamente falando sobre argumentos, aí ao lado tem um quadrinho azul dizendo o que é. Argumentos são um conjunto de ideias que empregamos para comprovar algo e, consequentemente, defender nosso ponto de vista e convencer o outro, né? Tudo aquilo que a gente faz, enfim, e a gente quer explicar para alguém, né? Nós utilizamos o que? Argumentos, né? Nós expomos nossas ideias a fim de convencer a pessoa daquilo que você está dizendo, né? Então, argumentos são conjuntos de ideias que nós utilizamos para tentar comprovar algo, tá? Então, aí tem assim. Primeiro parágrafo nem tem, tá? Assim, segundo parágrafo, letra A. Terceiro parágrafo, letra B. Quarto parágrafo, letra C. Quinto parágrafo, letra D. E sexto parágrafo, letra E. O que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar os parágrafos aos argumentos apresentados no texto de opinião, tá? Então, vamos achar aí qual é o parágrafo que diz que o uso de bicicletas é uma alternativa viável no transporte, sendo utilizadas em diversas situações do dia a dia. Vocês vão voltar lá no texto e vão me dizer que parágrafo é esse? Se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Qual é o parágrafo que diz isso? O uso de bicicletas é uma alternativa viável no transporte. Hã? Segundo. Segundo. Muito bem, Juliana. Então, aí, qual a letrinha que vocês vão colocar? B. Não. Segundo, A. letra A. Entendi. Segundo parágrafo, letra A. Então, o uso de bicicletas é uma alternativa viável no transporte, sendo utilizadas em diversas situações do dia a dia. Isso está no segundo parágrafo, tá? Letra A. Agora vocês vão me dizer, para isso vocês têm que voltar lá no texto, pessoal. Qual é o parágrafo que diz que a bicicleta é um meio de transporte econômico, né? Nós não gastamos dinheiro, assim como o carro, que nós temos que parar no posto, colocar gasolina, GNV, enfim. A bicicleta é um meio de transporte econômico e, por isso, mais acessível a grande parte das pessoas. Terceiro. Quem acha que é o terceiro? Em que parágrafo diz isso?
Ah, não, Eu é acho que é no o quarto, professora. No quarto parágrafo. Então, qual é a letrinha que vocês vão colocar aí? C. 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 Vocês já fizeram os dois primeiros? Tá B? Não. Eu escolhi qualquer um aqui aleatório para ler. Ah, tá. Fizemos os primeiros, não. Só o terceiro e o quarto. Já que eu tô do meio para baixo, vamos terminar. Vou ler o último agora. O uso de bicicletas contribui para a saúde do ciclista e da população em geral, pois elas não emitem poluentes. Quinto Terceiro. parágrafo, letra D. Letra D. Quinto parágrafo, muito bem. Letra D. D. Agora vamos para os dois últimos lá de cima, que eu li do meio para baixo. Os dois primeiros. Qual é o parágrafo que diz que em muitos países há políticas Sexto públicas parágrafo. Sexto parágrafo. Sexto parágrafo, muito bem, letra E. E por último, dependendo do horário do dia, as bicicletas podem ser mais rápidas que os carros. E por Terceiro isso, parágrafo. Letra B. terceiro parágrafo, letra B. Então a sequência ficou E, B, A, C e D de dado. Terceiro. Oi. Eu vou contar uma história que aconteceu no domingo. Eu tava com meu pai de bicicleta e no futebol. Rapidinho que a hora tá passando. Então, rapidinho. Meu pai encontrou um amigo, ele falou, o nome do amigo dele era João. Ele falou, ô João, eu achava que era eu. Aí eu olhei pra trás. Aí meu pai chegou e chocou comigo na bicicleta. Eita. Os dois estavam de bicicleta. É. Entendi. Isso tudo por Eu causa de uma achava que confusão era de eu. nome, né? É. Vamos lá, então. Página 162. Releia este trecho do texto de opinião. Embora a infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade ainda seja deficiente, a utilização das ciclovias, dos acostamentos e dos caminhos alternativos, fora das grandes avenidas, poupa muito tempo dos ciclistas. Letra A. São apresentados aspectos negativos e positivos em relação ao uso de bicicletas em São Paulo. Complete o quadro especificando cada um deles. Qual é o aspecto negativo sobre andar de bicicleta? Nesse trecho aqui a gente já sabe qual é o aspecto negativo. O que falta? Para o trânsito de bicicleta na cidade ainda seja deficiente? Exatamente. Logo no início desse trecho, olha lá. Embora a infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade ainda seja deficiente, então o aspecto negativo é que não existe ainda infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade, tá? Esse é o aspecto negativo. Então vamos escrever aí. Não existe ou não há, esse A é com H do verbo haver, não há infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade. Repete, por favor, professora. Não há infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade. Esse é um aspecto negativo.
Voltando aí nesse trechinho do número 4, qual é o aspecto positivo? O que tem de bom? O que é falado de positivo aí nesse trecho do número 4? Hein, pessoal? O trecho está aí na página. Tempo dos ciclistas. Exatamente, né? Então, no trecho vem dizendo que a utilização de ciclovias e os caminhos alternativos permitem ao ciclista poupar tempo. Olha lá. Então, vocês vão colocar a utilização de ciclovias, aspecto positivo. A utilização de ciclovias e os caminhos alternativos permitem ao ciclista poupar tempo. Oi, pessoal? Uhum. Eu vou fazer um asterisco. Repete, por favor, professora. A utilização de ciclovias e os caminhos alternativos permitem ao ciclista poupar tempo. Eu fiz um asterisco ao lado da letra B, que foi onde nós paramos, para na próxima aula continuarmos, tá? Não vou pedir que vocês façam esse restante em casa, porque eu já passei dever sobre artigo de opinião no módulo 4. Quem, por favor, está presente desde o início, que a conexão não tenha caído, cola novamente as páginas que eu passei para casa, para os que entraram depois. Alguém aí está desde o início? Eu tava, só que eu saí sem já querer. botei. Deixa eu ver aqui. Professora, botei. Ok. Obrigada. Muito bem. E voltando nesse dever, eu vou corrigir nas aulas de português, que a gente tem mais tempo, tá? Antes de eu fazer a chamada, deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. A segunda parte do teste de português já está na plataforma. Quem ainda não fez, corre lá para fazer. Eu Porque fiz, professora. na semana que vem, dia 24/11, terça-feira. Breno, desliga seu microfone, por favor. Oi? Breno, desligar o microfone. Tá. Quem ainda não fez, pessoal, se adianta para fazer, porque na terça-feira que vem, dia 24/11, eu vou disponibilizar na plataforma o teste de redação. Redação eu não dividi igual a português. Eu não fiz 5 perguntas primeiro para depois fazer mais 5. Como novembro já está terminando, eu fiz as 10 perguntas direto, tá? Então, no dia 24/11, eu vou colocar aí no chat. Teste de redação na plataforma. 24/11. 10 perguntas. Vocês vão fazer de uma vez só. Ok, Milena. Então, agora, faltam 2 minutinhos para terminar a aula. Eu vou pedir que vocês me ajudem a fazer a chamada para não atrapalhar o outro professor. Anotem aí a data do teste de redação, tá no chat. Ana Beatriz, está aí?
Ana Carolina. Peraí. Ana Carolina? Ela não Ela tá. Ana, Ana Beatriz também não. Ela não Ana tá. Clara, não. Breno Nenhuma das Jesus. Anas. Breno Jesus Ele não tá. estava, Breno mas ele estava. Jesus. Breno Lima. Ele tá. Emanuela. Não. Gabriela também. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. Pedro. Oi, Jorge. ele tá. Juliana. Tô aqui. Júlia. Ela Tô tá. aqui. Tô aqui. Casey. Tô Também tá. aqui. Lara. Não está. Maria Luísa. Também não. Maria Raíssa. Também não. Não, ela tá. Ela tá. Quem tá? Rosinete. Quem, pessoal? Maria Raíssa tá falando Rosinete. Maria Raíssa, tá? Tá, é que ela tava com outro nome, eu confundi. Mariane, não. Matheus Felipe. Presente. Matheus Monteiro. Não. Miguel